Você já dominou a prova do IELTS, mas trava na hora do speaking. Esse vídeo é para você. Primeiro e antes de mais nada, eu quero te tranquilizar. A prova de speaking é uma das partes mais desafiadoras para a grande maioria das pessoas. Então você não tá só. E essa trava não significa que inglês é muito difícil para você ou que você tem dificuldade em inglês, nada disso. Nós temos 4 principais habilidades, certo? O listening, reading, writing e speaking. Essas habilidades podem ser divididas em 2 grupos. As passivas, que é o listening e o reading, e as habilidades ativas, o writing e o speaking. A gente chama o listening e o reading de habilidades passivas porque você está absorvendo algo que foi produzido por outra pessoa. Alguém fala e você entende. Alguém escreve e você lê. Já no speaking e no writing, quem está produzindo linguagem é você. Quem está construindo uma linha de raciocínio e combinando as palavras é você. E é exatamente por isso que essas habilidades são mais desafiadoras. Quando a pessoa trava na hora do speaking, normalmente é pelos seguintes motivos. Ela não tem conhecimento sobre a prova. Vou chegar lá e vou responder, né? Uma prova de speaking, vão me perguntar coisas e eu vou responder. Ou ela não tem um nível de inglês compatível com a nota que ela almeja tirar, ou ela não praticou de fato. Ela não treinou o suficiente. No primeiro caso, a pessoa não tem conhecimento nenhum sobre a prova. Ela não sabe como funciona a dinâmica do speaking, o que compõe cada etapa, como responder cada parte da prova. Então a pessoa está completamente no escuro. No segundo cenário, você já entende como a prova funciona, você vem treinando, mas você não tem o nível de inglês compatível com a nota que você almeja tirar. Por exemplo, você é um aluno que acabou de concluir o básico, terminou o A2, está no início do B1, o início do intermediário, e você precisa tirar, por exemplo, 7 no speaking. Não vai tirar. Isso que te vendem na internet de, passe no IELTS independente do seu nível de inglês. Isso é mentira. O seu nível de inglês precisa ser compatível com a nota que você almeja. Por quê? Para você tirar 7, que é uma nota compatível ao C1, ao proficiente, existe uma série de estruturas que você precisa mostrar que domina bem. Vocabulário, pronúncia, fluência. Então, o seu nível de inglês vai sim ser um fator decisivo. Eu sei que isso pode ser um banho de água fria, que não era isso que você queria ouvir, mas as instituições por trás do IELTS, como a Universidade de Cambridge, elas são muito competentes e muito experientes. Então não tem um truque mágico que vá fazer o seu inglês básico parecer avançado. Você precisa de fato ter um nível de inglês upper intermediate ou início de proficiente para conseguir tirar notas como 6,5 e 7. O terceiro cenário é quando a pessoa não pratica. Na nossa cabeça, gente, na teoria, a gente sabe todas as pronúncias, a gente não erra nenhuma preposição, a gente forma as nossas ideias e as nossas frases com velocidade, só que na prática, quando você tenta traduzir essas ideias para o inglês em voz alta, você vê que o cenário é bem diferente. Você pode testar aí, tenta contar uma história em voz alta. É nesse momento que você vai perceber aquelas estruturas, aquelas palavras que você já domina bem, que você fala com segurança, com autonomia, e aquilo que você não tem, ou uma palavra, ou uma pronúncia que você não tem muita certeza, ou às vezes uma estrutura gramatical que é um pouco mais complexa, que você não tem muita certeza de como conjuga aquele verbo irregular. E essas falhas, essas faltas, você só vai notar praticando de fato em voz alta. Então, entender os seus erros, entender aquilo que está te faltando é muito importante para você ter um bom desempenho no IELTS e para você se sentir seguro na hora da prova. E não tem jeito, gente. Ter feedback nessa hora ajuda demais. Porque muitas vezes o aluno treina, só que ele não consegue perceber, ele não consegue notar quais são os seus próprios erros. Não só os erros gramaticais, não só erro de vocabulário, de pronúncia, mas também erros em relação ao que se espera do aluno em cada etapa da prova. As respostas que você vai dar nas partes 1, 2 e 3 da prova de speaking do IELTS são muito diferentes entre si. Elas têm características específicas. E os tipos de erro que você pode cometer para tirar 5 são muito diferentes dos tipos de erro que você pode sim cometer e tirar 7, entende? E como tem muitas pessoas que me procuram buscando apoio para essa parte da prova especificamente,
eu criei um curso ao vivo de IELTS Speaking, aonde você vai não só entender a dinâmica do exame, compreender exatamente as características da nota que você almeja tirar e você vai ter muita oportunidade de praticar ao vivo comigo. A dinâmica é assim, você vai ter acesso ao material com antecedência e para cada aula eu faço uma série de sugestões de vídeos de vocabulário, podcasts e outros materiais online focados no tema daquela aula, por exemplo, trabalho. Então você vai ter a oportunidade de praticar com esse material, assistir esses vídeos com antecedência, seguindo as minhas orientações para que você de fato consiga absorver e dominar o máximo de vocabulário possível relacionado àquele tema. É o que no IELTS a gente chama de Topic Related Vocabulary, vocabulário relacionado ao tópico. E aí, em aula, a gente vai fazer uma prova de speaking completa, partes 1, 2 e 3. Eu vou te fazer uma série de perguntas relacionadas a trabalho e você vai ter a oportunidade de colocar em prática tudo aquilo que você estudou. E ali, ao vivo, a gente vai entender aquilo que você já está dominando, que você já está usando bem e o que pode melhorar. Tudo que é produzido em aula, eu transcrevo, porque depois de cada prática, você vai ter feedback. E é nesse momento que eu vou te mostrar tudo que você acertou, aquilo que você errou e também vou te orientar em relação ao que você deve priorizar quando você for estudar. Por exemplo, um aluno de intermediário é um aluno que já domina bem os principais tempos verbais, presente, passado e futuro. Se você quer tirar 6 no IELTS e você troca muito o passado pelo presente, ou seja, você está me contando uma história que aconteceu, mas os seus verbos acabam saindo no presente. Esse erro é muito mais grave do que errar preposição, por exemplo. Então, mesmo que você precise sim revisar preposições em algum momento, é muito mais importante você revisar os tempos verbais. É absolutamente fundamental que você tenha um bom controle desses tempos. E preposição é uma coisa difícil que até avançado erra. Eu acredito que o sucesso para o speaking do IELTS seja o seguinte: estude até ter um nível de inglês compatível com a nota que você almeja. Entenda como essa prova funciona e pratique de preferência com feedback para você poder entender os seus erros e otimizar tanto o seu tempo quanto o seu estudo. E é exatamente isso que o meu curso ao vivo de IELTS Speaking oferece. Se você quiser mais informação, é só entrar em contato pelo site ou pelo Instagram que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e até lá!